Muito obrigado a todos vocês. A gente dá sequência ao terceiro encontro de Direito Público do Estado de Mato Grosso, com o tema Direito Público e Novos Cenários da Pandemia. E nossa próxima apresentação vai ser do colega Ingo Sarlet, com a palestra Direito Fundamental à Proteção de Dados, suas funções, dimensões e limitações. E para nos ajudar nos debates nesse momento, eu convoco para a mesa, para a banca, o Dr. Luiz Otávio Saboia Ribeiro. O Dr. Luiz Otávio ele é juiz titular da Terceira Vara Cível da capital de Cuiabá, Mato Grosso, é juiz membro do Tribunal Regional Eleitoral, juiz auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, no biênio 2016 a 2018, juiz auxiliar da presidência do TRE, também de Mato Grosso, no período de abril a novembro de 2021, coordenador do Núcleo de Inovação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, 2019-2020, tem graduação em Ciências Jurídicas pela Universidade de Cuiabá, especialista em Direito Civil e Processual Civil pela PUC de São Paulo, Direito Civil e Processual Civil pela UNESA, Direito Penal e Processual Penal também pela UNESA e MBA em Gestão Judiciária pela Fundação FGV Getúlio Vargas. Doutor Luiz Otávio Saboia, a palavra está com o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu primeiro gostaria de pedir desculpas. Eu estou tentando acessar aqui a sala via o Zoom no meu computador e, infelizmente, eu estou apanhando um pouco hoje do meu notebook aqui. Vicissitudes da tecnologia. Mas é com grande satisfação que a gente participa e está aqui podendo contribuir de alguma forma. Eu gostaria de apresentar o nosso palestrante, professor Ingo Wolfgang Sarlet. Dr. Ingo é doutor e pós-doutor em Direito pela Universidade de Munique, na Alemanha, professor titular e coordenador do programa de pós-graduação em Direito da Escola de Direito da PUC do Rio Grande do Sul, é desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e atualmente exerce a atividade de advogado e consultor jurídico. Professor Ingo, particularmente a mim é um prazer e uma grande satisfação poder, de alguma forma, ladear esse evento com Vossa Excelência, na medida em que eu sou... É difícil quando a gente participa com alguém que a gente admira muito, mas sou fã dos textos e dos artigos de Vossa Excelência, inclusive das orientações, das diversas orientações em mestrado que Vossa Excelência realiza. Então, para mim, para mim, pessoalmente, é uma grande satisfação poder estar aqui nesse evento e poder ladear essa fala com Vossa Excelência. Bom, muito bom dia a todas e todos. Para mim é uma honra muito grande, uma alegria pessoal poder participar de um evento dessa envergadura, né? Começo saudando aqui, e aí saudo também em nome deles todas as autoridades, coordenadores do evento, procuradores do Estado e demais participantes, os doutor Pedro Braga, Vicente Braga e Igor Veiga. Saúdo também aqui particularmente o colega, na verdade esse colega, né? De magistratura, Dr. Luiz Otávio Ribeiro, né? Que também compartilhamos o fato de eu também ter sido juiz, não desembargador, juiz do TRE do Rio Grande do Sul, e também saúdo Vossa Excelência pelo conjunto de atribuições que tem exercido na magistratura e também pelas palavras muito generosas aqui a mim endereçadas. Estão me ouvindo? Tá bom, tudo bem. Porque eu entrei também, tive uma dificuldade de acesso também, né? Aí acho que pelo e-mail, e no e-mail não me esqueci daquela senha complicada, né? Eu quase não consigo entrar, eu entrei ali queimando, né, o horário 10h30, que eu tinha prometido que eu entraria por causa de um compromisso anterior. Bom, mas então, feitas as saudações, agradecimentos, né, vamos ao que interessa, né? Espero também não frustrar aqui eventual expectativa, né? E é claro que o painel, pelo que eu vi, é diretamente relacionado a desafios ligados à pandemia. Ele está de exceção legal, não propriamente constitucional, no sentido formal, mas eu diria materialmente está de exceção constitucional,
né, mas materialmente constitucional, evidentemente, né, onde, evidentemente, não só a proteção de dados pessoais acabou sendo exponenciada, acabou ganhando um espaço realmente muito grande no Brasil, né, embora, evidentemente, o processo em si tenha começado antes, obviamente a nossa LGPD é anterior, mas acabou entrando em vigor em plena pandemia, né, seja a parte geral, seja a parte relacionada às sanções. Então, realmente, foi durante a pandemia que, de fato, a nossa regulação da proteção de dados brasileira começou realmente a funcionar efetivamente, assim como também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ora transformada em autarquia, né, que também já é um grande passo adiante, né. O meu tema, todavia, é mais circunscrito, porque eu tenho que falar daquilo que eu acho, que eu entendo, né, que é sobre o direito fundamental à proteção de dados pessoais, né, na ordem jurídica constitucional brasileira, claro, também com recortes, porque é um tema muito vasto, e eu também tenho muito interesse em ouvir o colega Luiz Otávio, né, e eventualmente também participar de algum debate, por isso eu também vou me limitar a alguns tópicos e tentar não falar muito mais do que 30 minutos, nem sei de quanto tempo eu disponho, Luiz Otávio, 30, 40 minutos, só para eu me organizar aqui e não fugir do que é realmente determinado pela organização. Se puder me informar, já me ajuda, porque para mim não é claro quanto tempo eu posso falar. Oi, Excelência, tudo bem? A gente tem 1h30 juntos, inclusive debates, incluindo debates. Tá bom. Então, mas eu vou tentar manter um tempo razoável, né? Porque nem eu suporto me ouvir muito tempo. Ainda mais depois que a gente já tem palestrado muitas vezes sobre o mesmo assunto, né, que já os outros. Né? O professor sempre acha que está dando uma aula maravilhosa, né? Nem sempre a plateia concorda com esse entendimento. Né? Mas, de qualquer sorte, temos aqui também uma evolução onde o Brasil, curiosamente, nesse campo da proteção de dados pessoais, curiosamente assumiu uma posição de vanguarda e inovadora, inclusive, quando da promulgação, elaboração da Constituição e sua promulgação em outubro de 1988, né, ao mesmo tempo que também o Brasil chegou muito atrasado, né, mas assim, muito atrasado mesmo, né, no que diz respeito aos aspectos centrais da proteção de dados pessoais, né, em termos comparativos, seja no plano internacional, seja no plano, evidente, de outros países, né? Porque nós também sabemos que nós estamos já no limiar da terceira década do século XXI e ainda existem estados onde o direito fundamental à proteção de dados pessoais não é reconhecido, nem na condição de direito expressamente positivado, tampouco na condição de um direito fundamental implicitamente positivado, portanto, deduzido, né, por decisão judicial, obviamente, normalmente tribunais constitucionais, supremas cortes, né? Então, nós ainda vivemos uma fase em que a proteção de dados pessoais, embora seja um problema, um tema transversal, né, ainda não encontrou regulação infraconstitucional em vários países, muitos países, eu diria, e também não, né, previsão constitucional direta ou indireta. Né? Nós sabemos que a regulação infraconstitucional da proteção de dados pessoais inicia, pelo menos ao que se saiba, né, em 1970, na Alemanha, com uma lei estadual. Depois, realmente, começam algumas legislações federais, como a própria Alemanha, a Suécia, também os Estados Unidos, né, começam já na década de 70 com a regulação infraconstitucional da proteção de dados pessoais, mas do ponto de vista constitucional, que é o que realmente nos importa, né, o caso pioneiro, também é o que se saiba, evidentemente, é aquilo que se lê nos livros, o que é divulgado, né, a primeira Constituição a reconhecer aspectos importantes da proteção de dados pessoais foi a Constituição portuguesa, de 1976, já na sua versão 1.0, né, já no texto da Constituição originária, né, onde realmente existe, portanto, uma proteção contra o uso da informática, que também cobre vários aspectos da proteção de dados pessoais e também, né, veda o registro único, né, de identidade do cidadão, aspecto ao qual eu vou voltar mais adiante. Né? No Brasil, como disse, chegamos cedo e tarde ao mesmo tempo. Né? Cedo, na medida em que, na Constituição de 88, já tínhamos manifestações diretas, né, que envolviam, e já envolvem ainda, a proteção de dados pessoais, inclusive
sob o status, né, da sua justfundamentalidade. O primeiro, como todos lembram, é o habeas data. O habeas data realmente foi um instrumento, uma ação constitucional com status de direito fundamental, direito garantido fundamental, que foi, na verdade, na época, era pioneira, né, pelo menos assim, ao que se sabe, era pioneira, né, especialmente com o status de direito fundamental, né, o que realmente foi uma novidade naquela quadra, né. E claro que a comunicação de dados, né, o sigilo, a inviolabilidade da comunicação de dados também estava já prevista, né, no artigo 5º, inciso 12, né, desde a promulgação da nossa Constituição, né. Nós também sabemos que o habeas data não é propriamente o direito à proteção de dados pessoais, mas sim um instrumento importante, né, para a sua efetivação, inclusive também para a efetivação do direito da autodeterminação informacional, né. Já o direito fundamental ao sigilo da comunicação de dados, ele não vinha sendo interpretado com a extensão de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, porque o que se entendia protegido era só a comunicação, o processo comunicacional em si, mas não um direito fundamental à proteção de dados propriamente dito. Isso também era orientação do STF até há muito pouco tempo atrás, como nós sabemos, a despeito dos pleitos da doutrina já serem mais antigos, né, já vem desde pelo menos da década de 90 no Brasil, né, realmente reclamando, né, pleiteando o reconhecimento de um direito fundamental à proteção de dados pessoais, nomes aqui como Danilo Doneda, Laura Mendes, aqui meus colegas do Rio Grande do Sul, Fabiano Menck, Regina Ruaro, Temes Limberger, né, tem tantos outros, né, mas já estou falando de gente que já escreve há muito tempo sobre isso, né, vinham sustentando esse entendimento, né. Claro que com a promulgação da PEC 17/2020, né, a Constituição Federal ficou, de certo modo, superado. Há quem entenda que agora não adianta mais tergiversar, ou seja, você quer falar sobre a conveniência e importância do reconhecimento desse direito fundamental na nossa Constituição, né. Também é claro que nós já tínhamos, em 2020, exatamente no início, no limiar da pandemia, né, o reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal, num caso diretamente ligado ao combate à pandemia, né, o reconhecimento de um direito fundamental implícito à proteção de dados pessoais, né, na ADI relatada pela ministra Rosa Weber, julgada, né, no mérito em início de maio de 2020, todos também conhecem, o nosso, evidentemente, leading case na matéria, onde o Supremo Tribunal Federal reconheceu um direito fundamental autônomo à proteção de dados pessoais, todavia numa circunstância que não foi necessariamente alvo de aplausos por toda a academia doutrina, né? E aí é um registro importante de fazer, porque se o aplauso foi geral, praticamente uníssono, né, em relação ao reconhecimento como tal de um direito fundamental à proteção de dados autônomo, né, no sistema constitucional brasileiro, ainda que implicitamente positivado, né, nós temos que lembrar o que estava em causa na época. Em causa justamente estava um dispositivo de uma medida provisória, né, o nome agora não anotei aqui, também é o que menos importa, aquela medida provisória que regulou uma série de matérias no início da pandemia, dentre as quais obrigando as empresas de comunicação fixa e móvel de fornecerem, né, compartilharem os dados dos seus contatos, né, e endereços, seu telefone, enfim, dos seus clientes, pessoas físicas e jurídicas, com o IBGE, para que, fim de que o IBGE, então, pudesse fazer levantamentos estatísticos que, por sua vez, deveriam municiar, né, a formatação de políticas públicas de combate à pandemia. E o Supremo entendeu que essa medida violaria os critérios, as exigências do princípio da proporcionalidade, especialmente da necessidade, né, porque existiam outros meios menos invasivos, né, do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Claro que essa parte não foi aplaudida de forma uníssona, porque houve pessoas que entenderam, inclusive publicamente, publicaram sobre isso, né, de que aqui realmente, nessa parte, não existia uma restrição ilegítima da proteção de dados pessoais em função do bem jurídico que estava sendo promovido, né, e protegido com essa medida, né, e que, evidentemente, isso não teria invadido o núcleo essencial também da proteção de dados pessoais. Mas isso, evidentemente, é só um comentário, mas que tem uma certa relevância na medida em que ele diz respeito também aos limites e restrições do direito fundamental à proteção de dados pessoais, que também é o primeiro caso
se reconhece o direito, mas, evidentemente, já num contexto em que se discute a constitucionalidade de uma intervenção restritiva no âmbito de proteção do direito. Né? Também o aspecto, né, da importância dessa positivação, né, não me parece que tenha sido simplesmente superado, né, pelo simples fato da aprovação da emenda 115. Né? O que também é de ser refutado. Em primeiro lugar, nós temos que verificar as experiências do direito comparado, já bem sucedidas, né? Diferentemente de um direito implicitamente positivado, a emenda estabeleceu uma expressa reserva de lei, embora a reserva de lei simples, né? O que é importante, porque isso é uma autorização expressa para que o legislador infraconstitucional e mesmo por ato normativo do executivo, em certa medida, esse direito possa ser restringido. Então, isso já é um avanço. Um outro avanço que, no meu entendimento, não é meramente simbólico, né, é que é totalmente diferente do ponto de vista da legitimação democrática. Né? Um direito fundamental ser reconhecido por um tribunal constitucional, né, ainda que com voto, né, uníssono de 11 ministros, ou 13, ou 15 que seja, né, ou 9 justices, né, como é o caso da Suprema Corte Americana, do que ele ser aprovado por uma maioria qualificada num procedimento rigoroso, né, uma ampla legislação democrática, como é a de uma emenda constitucional. Né? E também, da mesma forma, uma vez reconhecido por emenda constitucional, o Supremo Tribunal Federal, ainda que mude a composição, não pode mais, em princípio, não poderia mais voltar atrás, né, no seu entendimento em relação a essa matéria. Isso não seria provável, mas nunca se sabe, até porque outras coisas que não pareciam realmente prováveis acabaram depois tendo um desenlace diverso. Né? Também fica assegurada a condição de um direito fundamental autônomo como de proteção próprio. Né? Também, evidentemente, se deu no caso do direito implicitamente positivado, mas foi reforçado, inclusive pela posição topográfica, né, desse direito como sendo um direito autônomo, porque vocês lembram, né, devem lembrar que no anteprojeto, né, no projeto de lei de emenda constitucional, né, durante as etapas de tramitação, né, primeiro se sugeriu a inserção de uma letra A, né, no inciso 12, depois foi feita uma modificação para a inserção desse direito ao final do próprio inciso 12, né? E, por fim, prevaleceu, e isso, na verdade, simboliza muito claramente, sinaliza essa condição de direito autônomo, a sua inserção no inciso autônomo, né, também do artigo 5º da nossa Constituição. Né? Da mesma forma, né, também temos a aplicação a esse direito do pleno regime jurídico que os direitos fundamentais, na verdade, gozam na ordem jurídica nacional, seja a fundamentalidade material, que, obviamente, já existe no plano da proteção com direito implícito, mas, especialmente, né, a fundamentalidade formal. Né? E dois aspectos aqui são de alta relevância, especialmente um deles, né, que é que o direito fundamental à proteção dos dados pessoais agora tem a condição de uma cláusula pétrea, né? Que ele não tinha antes. Porque cláusula pétrea só é aquilo que está na Constituição, que, né, uma emenda constitucional só pode mexer no texto constitucional, seja para tirar coisa, seja para incluir, seja para ajustar. Né? É crime impossível, né, uma emenda constitucional mexer naquilo que não é da Constituição. Né? Existem outros mecanismos de proteção, mas não esse. Né? Portanto, é claro que também isso é questionável. Vocês também devem lembrar da doutrina constitucional, no sentido de que, e há vários autores que sustentam isso, de que um direito incluído por emenda constitucional não poderia ser cláusula pétrea, por uma razão simples, né? Porque o poder de reforma constitucional não pode estabelecer a si próprio os seus limites. Né? Tem uma inversão, digamos assim, da ordem, né? Do direito do constituinte originário como potência, né? E do direito do poder de reforma como competência desse mesmo poder originário. Né? Mas aqui, certamente, a condição de cláusula pétrea é absolutamente defensável, diante também do posicionamento agora praticamente tranquilo da doutrina majoritária, né, inclusive do próprio ministro Gilmar Mendes, nos seus escritos sobre o tema, seu curso, de que, em se tratando de um direito fundamental
que já poderia ser reconhecido como implicitamente positivado, portanto, como já protegido e reconhecido como tal, ainda que não expressamente na ordem constitucional, a emenda constitucional apenas estaria formalizando essa condição. E, nesses casos, né, se trataria também de uma cláusula pétrea, porque ele já estaria protegido, sem estar previsto expressamente no texto. Isso, evidentemente, se aplica claramente também ao direito fundamental à proteção de dados pessoais. E, por fim, né, mais duas coisas, isso tem desde o início, também já há bastante tempo, está tranquilo também, é de que ele tem uma relevância, em particular, seja como direito expressamente positivado, seja implicitamente positivado, na medida em que nós temos diversos e grandes vácuos regulatórios em matéria de proteção de dados pessoais. Nós temos a Lei de Acesso à Informação com alguns dispositivos, já tínhamos, né? Depois tivemos o Marco Civil da Internet com alguns dispositivos que também se relacionam à proteção de dados pessoais, finalmente a LGPD, mas a própria LGPD exclui, né, do seu âmbito de aplicação direito tributário, segurança pública, persecução penal, processo penal, investigação criminal, né? Veja que são diversos, segurança nacional, são diversos domínios nos quais a própria lei exclui sua aplicação, né? E se nós não tivéssemos o direito fundamental à proteção de dados pessoais, reconhecido como tal, né, não haveria como realmente invocar esse direito ou uma proteção constitucional, basicamente, salvo também da privacidade, é claro, uma construção seria possível, né, nesses ambientes, né? E é evidente que nesses ambientes, né, as intervenções restritivas, as violações do direito fundamental à proteção de dados pessoais são muito sérias, né, e também nada infrequentes, né? Então, o direito fundamental à proteção de dados, ele permite, né, a comatação dessas lacunas e o recurso direto à Constituição, independente da ausência, aliás, apesar da ausência de regulação específica. Isso também é possível justamente pelo regime da jusfundamentalidade, que agora esse direito, evidentemente, goza no nosso sistema constitucional, da aplicabilidade imediata das normas de direitos fundamentais. Portanto, que basicamente significa de que a ausência de uma lei específica não pode ser um obstáculo por si só, né, único, né, e cogente à possibilidade de aplicação em concreto de, pelo menos, alguns efeitos protetivos do direito fundamental, né? Justamente no campo da proteção de dados pessoais, aqui também o Supremo Tribunal Federal agiu cedo, né, de forma muito positiva e proativa, porque o habeas data, né, nós sabemos que foi regulado muito depois da promulgação e entrada em vigor da nossa Constituição Federal, né, assim como mandados de segurança, mandado de injunção, perdão, né? E nos dois casos, né, o que no mandado de injunção até era mais fácil de sustentar, o Supremo disse não, o habeas data é uma ação constitucional, com status de direito fundamental, a norma que o reconhece, atribui e garante é diretamente aplicável, imediatamente aplicável, portanto, na ausência de lei específica, vai se aplicar a legislação do mandado de segurança e, evidentemente, subsidiariamente, o Código de Processo Civil. Portanto, apesar de inexistente uma lei, que nesse caso, uma lei que regularia, evidentemente, o processo e todos os seus detalhes, o Supremo reconheceu a aplicação imediata do Instituto da Ação Constitucional do habeas data, né, que evidentemente também se aplica agora ainda mais ao direito fundamental à proteção de dados pessoais. Então, me parece que isso, por si só, já estou nessa fase, onde eu termino essa fase, que é a justificação realmente da importância que tem que ficar muito clara, né, do reconhecimento desse direito fundamental e das suas consequências práticas, inclusive, né? Depois, nós também temos que levar em conta que o marco normativo, né, global, digamos assim, né, em termos gerais, em sentido amplo do direito fundamental à proteção de dados pessoais, inclui, evidentemente, não só esses 3 diplomas que eu referi, temos também referências diretas, inclusive, de proteção de dados pessoais na lei, no Código de Defesa do Consumidor, portanto, inclusive, há muito mais tempo atrás, mas específica, né? Temos também, evidentemente, pontos de contato importantes na própria legislação processual penal e penal, com relação, evidentemente, à não publicização dos antecedentes, né? Da mesma forma, no Estatuto da Criança e Adolescente, né? E assim por diante, né? Ao mesmo tempo, né, e esse é um problema apontado por vários autores, né, há uma certa tensão entre esses diplomas, né,
que em alguns aspectos são contraditórios. Por isso também, os princípios constitucionais, o direito fundamental à proteção de dados pessoais, serve que basicamente de amálgama, né, de todos esses subsistemas normativos, além da função identificar como matar lacunas, como já referi, de que exige, evidentemente, uma interpretação em termos de concordância prática e conforme a Constituição de todos esses diplomas e a sua harmonização sistêmica. Né? Até porque a própria Lei de Proteção de Dados Pessoais poderia, em tese, ser declarada inconstitucional quanto a alguns aspectos. Por exemplo, né, discutível aqui e ali as próprias exceções abertas no que tange à dispensabilidade do consentimento. Né? Então, é claro que a própria Lei Geral de Proteção de Dados pode ser levada, né, a uma interpretação conforme a Constituição, eventualmente até a declaração parcial da sua inconstitucionalidade, se isso vier a prevalecer, né, eventualmente mais adiante. Né? Nós temos, portanto, também nesse marco geral, os tratados internacionais do Sistema Universal da ONU e também do Sistema Interamericano, né? Como, por exemplo, né, o Comitê das Nações Unidas, né, que aplica os direitos civis e políticos, portanto, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, né, tem dado já há algum tempo uma nova interpretação do artigo 17 desse pacto para incluir aqui a proteção de dados pessoais. No plano americano, temos uma declaração de 2020, portanto, também na época da pandemia, no início da pandemia, né, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, ao realçar a essencialidade da internet no mundo digital, mas também da manutenção da veracidade do direito à informação com pressupostos, acentuando, aqui no campo da pandemia, que a garantia da saúde não pode excusar interferências desproporcionais e lesivas da privacidade, a proteção de dados pessoais em decorrência à garantia do direito de antidiscriminação. Né? E vejo que agora, com o status já há mais tempo reconhecido de supralegalidade desses instrumentos internacionais ratificados pelo Brasil, obviamente, né, o controle de convencionalidade também desses diplomas normativos e até mesmo as aplicações concretas do direito à proteção de dados pessoais pode ser invocado, né, a depender das circunstâncias. Bom, fechada essa parte, vamos para a segunda parte e depois algumas conclusões, observações finais. Né? Eu gostaria de destacar aqui a dimensão subjetiva do direito fundamental à proteção de dados pessoais, especialmente no que tange às posições subjetivas asseguradas ao titular do direito. Né? Sabemos também que é controversa, né, a designação titulares do detentor ou proprietário de dados pessoais, né, que isso não seria tecnicamente o melhor termo, né, mas, de qualquer forma, o termo utilizado pela legislação. Eu aqui prefiro falar do titular do direito fundamental à proteção de dados pessoais. Né? Diferentemente de algumas constituições, né, como, por exemplo, a portuguesa, né, que depois ele detalhou bem mais a proteção por meio de 3 revisões constitucionais, a Constituição Federal, agora a emenda 115, não disse absolutamente nada sobre o conteúdo concreto e alcance do direito. Simplesmente se limitou de forma genérica, né, a reconhecer, assegurar a proteção de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, e fim. Né? Portanto, relegou a jurisprudência e também, obviamente, ao legislador infraconstitucional, de forma plena, né, a concretização e a definição do âmbito de proteção e do alcance desse direito, inclusive no que diz respeito às posições subjetivas, né, que decorrem desse direito em sentido amplo. Né? E aqui eu gostaria de destacar o aspecto, né, de que esse catálogo da LGPD, né, ele não é taxativo, ele não é um rol exaustivo de posições jurídicas subjetivas do titular do direito fundamental à proteção de dados pessoais, né, mas sim um rol aberto. Né? Ele não é taxativo. Né? E não pode ser taxativo porque, evidentemente, ainda mais num ambiente de tanta dinamicidade, onde a tecnologia, inclusive, invasiva, né, de dados pessoais, né, de aspectos correlatos, evolui quase a velocidade da luz, né, sendo um pouco exagerado, mas evolui até às vezes diariamente, é evidente que rapidamente surgem novas situações e demandas que poderão não estar cobertas por esse rol, digamos assim, de posições subjetivas lá, né, na nossa LGPD, no capítulo próprio da LGPD. E isso, evidentemente, nos leva a já um exemplo que eu gostaria de ressaltar,
Eu ressalto porque eu sou um daqueles que não consegue concordar com a decisão do STF de início do ano sobre a incompatibilidade, no passado, da incompatibilidade do direito ao esquecimento com a nossa ordem jurídico constitucional, né? É uma decisão, inclusive, muito mais pro forma, mais retórica do que concretamente refutando aspectos do direito ao esquecimento, na medida em que 5 ministros declararam que a ordem não admite o referido direito, 2 ministros apontaram a possibilidade de análise casuística, e, como o ministro Gilmar Mendes e o ministro Luiz Fux, né, o Fachin admitiu diretamente, e outros ministros, inclusive dos que negaram o direito, em seu voto, referiram que, no caso de violação da lei ou de outros direitos fundamentais constitucionais, no caso concreto, se deveria aferir o que vai prevalecer, a expressão, a proteção de dados pessoais ou a privacidade e intimidade. Portanto, nada mudou, de fato, né? E nós também temos que lembrar que o caso, o leading case supremo, está conectado sequer ao ambiente digital, está conectado ao caso Aida Cury, que não é analógico, é um programa de televisivo, né? E no caso Aida Cury, ninguém de sua consciência, praticamente não conheço ninguém, que tenha refutado a decisão do STJ, quando, nesse caso, disse que não caberia o direito ao esquecimento. Foi praticamente unânime o reconhecimento dessa decisão. E foi nessa decisão que o Supremo disse que não seria compatível, né, naquela extensão, né, com a liberdade de comunicação e expressão. Isso faz com que nós não temos uma decisão vinculante, em hipótese alguma, sobre outras dimensões do assis, chamado direito ao esquecimento, aí nós queremos usar outro rótulo, né? O Supremo, na verdade, negou muito mais o rótulo do que o direito em si, né? Que, evidentemente, pode vir a ser recusado em outras situações ou não, né? E um exemplo aqui, que é muito importante, e que onde o Supremo, de uma forma, não decidiu, mas vai ter que decidir logo mais, é sobre a chamada direito à desindexação dos mecanismos de busca da internet, que alguns dizem que não precisa levar o voto de direito ao esquecimento. O direito à desindexação é um direito, ponto, uma posição subjetiva, né, reconhecida do ponto de vista constitucional, ainda que indiretamente também, não expressamente, né, e que se aplica ao mundo digital, né, ao ambiente da internet, né. E aqui nós sabemos que no direito estrangeiro e no direito internacional já existem várias decisões, né, reconhecendo esse direito à desindexação. Da Corte Europeia de Direitos Humanos, várias, inclusive recentes do ano passado, né? Tribunal Constitucional Federal da Alemanha, Tribunal Constitucional da Espanha, Argentina, Colômbia, né? Existe outro assim, para ter uma ideia, né, de que, na verdade, né, essa decisão estaria incluindo na contramão do que está acontecendo, salvo nos Estados Unidos e na Inglaterra, um outro país, mas o que está realmente na contramão do que está se desenvolvendo, né, em outros países, inclusive da nossa tradição jurídica, de onde, inclusive, adotamos, né, recepcionamos grande parte da própria legislação de proteção de dados pessoais, né? Então, isso é um campo aberto e é, no meu sentido, um exemplo clássico, né, de uma posição jurídica não coberta, né, portanto, pelo catálogo, né, de direitos da nossa LGPD, né? Muito bem, já vamos para a França, também tem exemplos nesse sentido, né? Nós temos também, evidentemente, que aqui a dimensão objetiva do direito fundamental à proteção de dados pessoais, que também é de grande importância, né? Não vou entrar aqui, evidentemente, naquilo que significa a dimensão objetiva, não há tempo, né? Mas, basicamente, nas funções dos direitos fundamentais associadas à dimensão objetiva, conhecidas de todos, mas que são claramente concretizadas, inclusive na LGPD aqui. Uma, evidentemente, está relacionada aos deveres estatais de proteção dos direitos fundamentais, também gerais ou específicos, como no caso aqui da proteção de dados pessoais, né? E, evidentemente, em função desses deveres de proteção, vem a segunda função associada à dimensão objetiva, que é a chamada dimensão organizacional e procedimental dos direitos fundamentais, basicamente a ideia de que sem órgãos ou entidades público-privadas, né, que realizem em concreto a função de proteger direitos fundamentais, né, essa proteção se esvazia.
só subjetiva em si, pode ser até a principal, mas ela se fragiliza, né? Claro, na proteção de dados pessoais, por exemplo, clássico, né, são as autoridades nacionais, ou agências, né, de proteção, os encarregados, né, de proteção, como é o caso da Alemanha, né, que tem um encarregado de proteção de dados pessoais, lá o título é esse, né, que fazem essa regulação em concreto, evidentemente são indispensáveis para o monitoramento, sancionamento, prevenção, portanto, em relação à proteção de dados pessoais. Agora, claro, reforçado com a função de autonomia, de autarquia, digamos assim, dando realmente mais independência, né, para a proteção. Claro que também aqui temos um segundo aspecto, né, sem que esses órgãos sejam dotados de pessoal, né, portanto, de pessoal adequado, formado, especificamente competente para exercer essas funções, sem que ele esteja munido de poder sancionatório, sem que ele seja munido de orçamento adequado para realizar suas funções, é claro que isso também se esvazia, né? Por exemplo, a nossa ANPD está, no meu sentir, né, levando em conta o pouco tempo da sua existência, né, fazendo um trabalho muito importante, muito bom, né, por hora, sem dúvida nenhuma, né, com o pouco que tem. Na verdade, nós sabemos que o percentual de compliance, já de realmente a aplicação e adoção, em termos de adequação à LGPD, tanto na iniciativa privada quanto no poder público, ainda é baixíssimo, né? É baixíssimo, né? E é também aqui relevante, né, lembrar que agora, recentemente, né, saiu, 29 de junho, saiu o acordo do TCU, um longo acordo, mais de 100 páginas, que obriga os órgãos federais a se adequarem à LGPD. Também uma decisão importantíssima, né, agora implementada pelo TCU, que acaba tendo, né, já um papel muito relevante também nesse domínio, né? E é claro que naquilo que se chama de um Estado democrático digital, de direito, nós estamos avançando, temos já a lei, né, do governo digital e outros instrumentos, agora, né, está se buscando, né, um anteprojeto, depois um projeto de lei também, já existem vários, sobre regulação do uso da inteligência artificial. É claro que aqui nós temos que associar essa dimensão objetiva, né, o assim chamado due process, informational due process, né, quer dizer, o devido processo informacional, e também a separação informacional de poderes como princípios, né, essenciais, né, inclusive dedutíveis da Constituição Federal, no âmbito da proteção de dados pessoais, né. Veja que também um outro aspecto que é bastante original na nossa LGPD, realmente original na nossa LGPD, é a inserção de um outro aspecto, né, vinculado, ou pelo menos reconduzível, né, à dimensão objetiva do direito à proteção de dados pessoais, que é aquilo que os alemães chamam de direito à participação na organização e procedimento, ou seja, é a democratização do acesso, né, da cidadania à própria gestão da proteção dos seus direitos, né? Que no caso do Brasil ocorre claramente no CONAMA e outros órgãos já conhecidos, né? Mas que no campo da proteção de dados pessoais, né, está ligada à criação desse conselho, né, desse conselho regulatório, né, digamos assim, que é incorporado também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, com representantes, né, de diversos setores, sindicatos, empresas, poder público, né, CNJ, né, Ministério Público, mas também da cidadania, ONGs, enfim, e da própria academia, né, nesse conselho. Portanto, aqui é claramente uma expressão desse conceito, né, que, no caso do Brasil, original, não está no regulamento europeu, não está na legislação alemã, não está em várias outras legislações importantes e já antigas, né. Isso é muito pioneiro, né, no caso brasileiro, né, também para elogiar, né, o que de fato deve ser elogiado, né, nessa situação. Com relação, e aí já vou já indo para a fase final, com relação a essa separação informacional de poderes, né, ela é central em termos de proteção de dados pessoais, porque ela diz respeito, né, espacialmente aos limites do compartilhamento de dados entre órgãos privados e públicos, entre órgãos públicos, né? E aqui nós temos já um caso julgado pelo STF, importantíssimo nessa linha, que
basicamente reconhece essa separação informacional de poderes, né, que diz respeito ao compartilhamento de dados pelo SISBIN, né, Sistema Brasileiro de Inteligência, com a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, onde o STF decidiu por unanimidade, também é importante registrar, que os órgãos componentes do Sistema Brasileiro de Inteligência só podem fornecer dados e conhecimentos específicos à ABIN quando comprovado interesse público da medida. Toda e qualquer decisão, estou vendo aqui o sumário, né, de fornecimento de dados deverá ser devida e formalmente motivada para eventual controle e sua legalidade. Mesmo quando presente interesse público, os dados referentes às comunicações telefônicas ou sujeitos a reserva de jurisdição não podem ser compartilhados na forma do dispositivo, né, dessa legislação, em razão da limitação decorrente do respeito aos direitos fundamentais. E nas hipóteses cabíveis de fornecimento de informações e dados, a BIM são imprescindíveis procedimento formalmente instaurado, né, devido ao processo informacional, a existência de sistemas eletrônicos de segurança e registro de acesso, inclusive para efeito de responsabilização em caso de eventual omissão, desvio ou abuso. Né? Tem um outro caso que ainda não foi julgado, mas é relevantíssimo, da DPF 695, que versa sobre o compartilhamento de dados pessoais do Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, com a Agência Brasileira de Inteligência, com lastro num decreto de 10.046, que revogou o decreto 8.709 de 19, né, e disciplina o compartilhamento de dados no âmbito da administração pública federal, além de instituir o cadastro básico cidadão e criar o Comitê Central de Governança de Dados. O que significa separação informacional por eles? Informação é poder. E poder informacional é muito poder. Né? É muito poder. E esse poder não pode ser concentrado em alguns órgãos só. Né? Porque é criar superpoderes dentro do sistema constitucional. Né? O próprio decreto 10.046 de 2009 já está, obviamente, nós temos uma DPF, a qual aderiu, inclusive, também o Conselho Federal da OAB, que, entre os seus fundamentos, que também vou citar, né, fala numa ferramenta de vigilância estatal extremamente poderosa, que inclui informações pessoais, familiares, trabalhistas básicas de todos, também dados pessoais sensíveis, dados biométricos, que podem ser coletados pelo reconhecimento automatizado, palma da mão, digitais, retina, íris, formato da face, voz e até a maneira de andar. Né? Uma nova potencial ameaça, né, já agora, na verdade, já passou dessa potencial ameaça, né, é a resultante da medida provisória 1085/2019, né, que também atua no sistema, evidentemente, extrajudicial e cria ali realmente algumas situações absolutamente intoleráveis do ponto de vista informacional. Né. A própria nota técnica 39/2001, apresentada pelo ANPD, né, num processo do TCU, onde se discutia a ilegalidade cometida pelo mesmo Serviço Federal de Processamento de Dados, SERPRO, na prestação do serviço Data Valid, pelo qual aquele serviço fornecia comercialmente sua base de dados, ainda que por meio de consultas específicas, com fim de validação de identidade, sem qualquer ciência do titular que os dados eram tratados e comercializados. É assim que se faz no Brasil. Né? É terra arrasada, né, em termos de proteção de dados pessoais. Tanto mais importante, né, que esse direito seja como tal reconhecido de fato, né, implementado e efetivado. Né. O próprio PL 1515, né, que é, na verdade, o projeto de lei que está em andamento, né, comandado por um militar, parlamentar militar, sobre segurança pública, persecução penal, investigação criminal, que se descola muito, né, do anteprojeto da Comissão de Juristas, pilotado, né, pelo ex-ministro Neto Cordeiro, né, pelo ator também Laura Mendes, Danilo Doneda, né, Miriam Wimmer e outros participaram. Eu também fui membro dessa comissão de juristas. Né? Nós encaminhamos um anteprojeto realmente muito afinado com essas exigências da autonomia informativa, da separação informacional de poderes, incluindo algumas reservas de jurisdição, também estabelecendo limites ao compartilhamento, seja um anteprojeto, né, bastante moderno, obviamente criticado pelo Ministério Público quanto a eventualmente interferir muito no processo investigatório, na capacidade investigatória do Ministério Público, obviamente houve um lobby nesse sentido, mas agora tábula rasa da separação informacional de poderes, entre outros aspectos graves, né, no meu sentido, na academia, em termos majoritários, do que pode vir nesse sentido. Né. Eu queria aqui apenas uma frase do professor Luiz Greco, né, que é um
grande nome, né, no direito penal, hoje atua na Universidade Humboldt de Berlim, é o único, aliás, o único brasileiro que conseguiu galgar uma cátedra, né, fixa, né, permanente, numa universidade, uma faculdade de direito alemã, é o único por hora, né, não é pouca coisa, né. Ele, no prefácio da apresentação de um livro, um professor alemão sobre essas matérias, né, ele disse que o direito de proteção de dados pessoais, que começa com direito subjetivo, mostra-se, ao menos em boa parte, também com garantia institucional, relativa à própria estrutura da sociedade-Estado. Nesse nível macro, esse direito se transforma em uma exigência da separação informacional de poderes, né? Bom, para concluir, né, é claro que temos muitos avanços, e esses avanços são tanto mais importantes, né, e notáveis, pelo tempo curto, né, que nós temos desde o reconhecimento desse direito fundamental e pelo tempo curto, né, no qual está em vigor a nossa LGPD de forma plena. Então, realmente, os avanços são notáveis, do ponto normativo, do marco regulatório, são notáveis, levando em conta essa circunstância, né. Chegamos atrasados, mas nesse campo, pelo menos do ponto de vista normativo, da jurisprudência do STF, para valer, da própria atuação da NPD, de outros órgãos, nós estamos vendo, né? Mas também nós estamos vendo que, recém entrou em vigor a LGPD, as resistências, né, seguem muito grandes, né, projetos de lei, né, diversos, né, em andamento, estão claramente violando princípios elementares, né, ligados também à proteção de dados pessoais, à autonomia informativa, né, mas, basicamente, nós temos aqui uma aposta, né? E essa aposta passa por criação de uma cultura da proteção de dados pessoais, seja no poder público, seja na esfera privada, sem autovinculação aos direitos fundamentais, sem autovinculação também à proteção de dados pessoais, isso não funciona. Você pode colocar todo mundo na cadeia que joga jogo do bicho, nós sabemos disso, joga bingo, né? Se fosse ficar no poder, né? Existe um momento em que o direito penal, né, e os seus instrumentos não são mais eficazes, dado o volume, né, da violação de alguns direitos, né? Nós temos vários exemplos disso, como nós sabemos, e, portanto, a eficácia, entre aspas, horizontal, nas relações privadas, especialmente em relação ao poder econômico, né, aos grandes gigantes da tecnologia, né, do seu poder de influenciamento até político, né, é central. Já apostar na eficácia horizontal nas relações privadas desse direito, né, uma cultura de proteção de dados pessoais, evidentemente, né, e confiar, né, que o legislador se torne um pouco mais sábio. Repito, é claro que sempre são decisões majoritárias, né, são majoritárias. É evidente que também no Congresso há muitas vozes que se opuseram, né, a esses novos instrumentos, que também estão se opondo aos que estão em andamento, mas é claro que nesse processo político também do que pode resultar, realmente pode resultar legislações manifestamente constitucionais, e por isso temos que apostar no papel do Supremo Tribunal Federal nesse sentido, claramente está trilhando um caminho definitivamente protetivo de dados pessoais no Brasil. Pelo menos por hora, as decisões o que já está em andamento, aponta claramente também numa proteção reforçada do judiciário em relação à proteção de dados pessoais. Com isso, termino, né? Fiquei nos 45 minutos, porque comecei a falar 15 para as 11, né? E aguardo aqui as palmadas, né? Não palmas, as palmadas, né? E curioso para ouvir também Luiz Otávio e outros colegas. Muito obrigado. Obrigado, professor Ingo. Eu digo que existem regras para quando a gente vai falar em público, né? Uma delas é não falar depois de quem fala melhor do que a gente. Então, a dificuldade agora é porque a gente já teve uma palestra anterior que tanto o palestrante quanto a colega Cristiane são muito melhores oradores do que eu, e na sequência vem o senhor. Então, é difícil a gente poder contribuir com mais alguma coisa, mas vamos tentar. Professor, eu gosto da temática quando a gente discute dados, quando a gente fala sobre principalmente dados. Só que quando a gente conversa com colegas do ambiente jurídico e quando a gente discute, mas o que você compreende por dado? E aí, antes da gente entrar em dado pessoal, dado sensível, nessa questão dos conceitos, né,
o que o colega compreende por dado? E a gente tem que ter bem a informação, bem a consciência de que dado é uma informação, qualquer que seja ela. E essa informação, no ambiente em que nós vivenciamos hoje, no ambiente em que a pandemia impulsionou uma digitalização desenfreada em todos os órgãos públicos, onde se buscou a formação de metadados para que a gente tenha grandes experiências em Big Data, onde hoje se discute a capacidade de machine learning para que a gente possa, então, trabalhar a PNL de modo mais assertivo, ou seja, linguagem natural, e a gente possa fazer análise de textos, fica cada vez mais evidente que a gente está mergulhado num mundo onde a expressão de que dados seriam o novo petróleo, a meu ver, tinha que ser abandonado por nós há muito tempo. Eu costumo brincar que dados, para mim, eles se equivalem a urânio atualmente. Porque o urânio eu posso enriquecer e produzir energia limpa e eu posso fazer muita bobagem com esse urânio e criar uma bomba nuclear fazendo um barulho muito grande, um estrago muito grande. Então, o tratamento de dados, a forma como nós nos relacionamos, a nossa sociedade se relaciona com os dados, me parece ser ainda inadequada. E por mais que nós tenhamos a consciência de que o tratamento desses dados é relevante, nem sempre nós nos atentamos para o nosso dia a dia. Veja, professor, eu não sei se o senhor concorda comigo, mas a LGPD veio com muita força, e aí a gente sabe de todo um contexto histórico pelo qual a LGPD passou e pelo qual ela se baseou, principalmente na experiência europeia. Mas há de ser dito que, em 2019, nós tivemos ainda alguns movimentos no Congresso Nacional para que o poder público, por exemplo, fosse retirado do poder público algumas restrições estabelecidas na LGPD no que tange a tratamento de dados. Até aqui no chat existe uma indagação da colega, que agora não... da colega Gláucia, indagando justamente se um órgão público recebe determinados dados, se esses dados poderiam ser compartilhados, ainda que com outros órgãos de fiscalização, sem que houvesse advertência ao particular. E aí eu gostaria de saber, primeiro, a opinião do senhor, mas eu já coloco a minha, Gláucia. Para mim, hoje, um dos princípios que comanda a questão, que coordena os dados, é a autodeterminação informativa. O cidadão tem direito ao controle dos seus dados. E esse direito de controle dos seus dados pode e deve ser exercido, inclusive, contra o Estado. Por isso, eu brinco que eu gosto muito do Pequeno Príncipe, né? Nas minhas palestras de LGPD, eu falo do Pequeno Príncipe, ele diz: tu serás eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu brinco que, em tempos de LGPD, tu serás eternamente responsável pelos dados que trata. Então, os dados que são coletados e são tratados, ele possui um ciclo. E esse ciclo, inclusive, ele só é encerrado com o adequado descarte desses dados. Esse descarte. Eu digo tudo isso porque me parece que nenhum órgão público atualmente se prepara ou tem se preparado para tratar ou para as vicissitudes e para os desafios que a LGPD traz. E a LGPD, ela, em determinados momentos, por exemplo, quando a gente fala da aplicação da LGPD no foro extrajudicial, onde eu tenho lá o princípio da publicidade e tudo mais, e a necessidade de compartilhamento de informações ali, eu faço parte de um comitê no CNJ, onde nós discutimos justamente a adequação da LGPD às normas do foro extrajudicial. E assim, a cada dia a gente enfrenta desafios que nos quebram a cabeça, porque me parece que existe uma antinomia
E aí é nessa antinomia que eu gostaria de saber do professor. Professor, como compatibilizar todo o ideário da LGPD, todo o ideário de direito fundamental, que agora a emenda constitucional 115 levou a proteção de dados, a necessidade de um Estado eficiente, eficaz, e de um Estado que, com os dados que possui, possa efetivamente realizar políticas públicas sem desbordar e sem violar o direito à intimidade, o direito à privacidade do cidadão. Eu faço uma menção a duas obras que eu brinco que, no passado, parece que algumas pessoas tinham visão futurista. Um é 1984, né? E a outra é o Admirável Mundo Novo, que parece que nós estamos vivendo essas duas situações hoje, sem a compreensão desse volume de dados que nós geramos todo dia. E aí também passo a pergunta da Glaucia. Passo aí a palavra ao professor Ingo, professor, se puder... Bom, primeiro, obrigado pelas considerações, que no meu sentido não foram nada só complementares, elas foram autônomas, né? Trouxeram uma série de ingredientes à discussão, então agradeço também por isso, e também a provocação, né? As provocações. Claro, tudo isso daria várias palestras, né? E podemos fazer um debate inteiro sobre isso, né? Mas vamos partir de alguns pressupostos, né? Com relação a conceito de dados. A lei define, esse é um conceito clássico, né, de dados, de que no artigo 5º, inciso 1º, que dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável, né? É por isso que, evidentemente, que nós não temos aqui nesse momento direito ao anonimato, mas sim a possibilidade de anonimização, né, dos dados. Mas isso é conceito clássico, né, de dados pessoais. E embora haja tecnicamente uma distinção de dado e informação, né, para efeitos da legislação, isso não acaba fazendo diferença, né? Porque dado, na verdade, é o invólucro, né? O que encerra a informação. A informação não é exatamente igual a dado em si, mas para efeitos da legislação, inclusive do Regulamento Geral Europeu, acaba sendo, né, essa prática não faz diferença, né? Mas é claro que o outro pressuposto é de que o direito à proteção de dados pessoais, assim como privacidade, os direitos não são absolutos, né, em nenhum lugar do mundo, né? E é claro que justamente para compatibilizar esses ambientes, que são, em parte, em muitas situações tensionadas, até mesmo conflitantes, né? Proteção de dados pessoais, privacidade, direito de personalidade, com, evidentemente, direito de acesso à informação, com transparência, publicidade, como referiste, né? E outros princípios, e mesmo com outros direitos fundamentais, liberdade de comunicação, né, que tais, é claro que restrições, às vezes até recíprocas de direitos, têm que ser estabelecidas prioritariamente, assim deveria ser pelo legislador, né, mas também, eventualmente, por recurso ao poder judiciário. Então, esse é um pressuposto importante. E é claro que o compartilhamento de dados, né, ele é também fundamental. Não pode haver uma economia atuante, não pode haver um Estado atuante em muitos setores se não houver a possibilidade de compartilhamento de dados, né? Então, obviamente, ela é garantida em diversos níveis, né, por todos os instrumentos legislativos, também do ponto de vista constitucional. É uma exigência, digamos assim, para salvaguardar outros direitos, princípios, né, que estão em causa. A questão, todavia, são os limites, né, desse compartilhamento, né? E a informação também, né? E a informação também, né, professor? Me parece que claro, exato. Me parece que esse é um aspecto que nós, Estado, não prestamos normalmente. O compartilhamento é necessário, mas eu preciso informar o cidadão precisa ter a consciência de que aquele dado será compartilhado de alguma forma, né? Exato. Eu não entendo que isso limita demasiadamente, engessa completamente a atuação do poder público, né? Isso não é uma questão difícil de resolver na prática, até mesmo simples de resolver na prática, né? Que a pessoa saiba que esse dado pode ser compartilhado para tal efeito, né? Basta formulários que são disponibilizados, enfim, é muito simples de implementar isso, né? Então, na verdade, esse argumento,
né, de que isso engessa, né, é um argumento falso, é um argumento evidente de quem quer exercer poder ilimitado, né, sem ter que prestar contas, né, ao titular do direito. Né. Então, evidentemente, no meu sentido, não há incompatibilidade nenhuma, né, isso é um conteúdo aparente que se quer criar, né, que se quer criar. E é evidente que tem que haver reserva de jurisdição para hipóteses muito claras, né, de dados sensíveis, né, e outros dados realmente como supersensíveis, hipersensíveis, como alguns chamam, né, não pode simplesmente legitimar aqui como eu disse, uma terra arrasada de que não se precisa buscar autorização judiciária, quando para interceptação das comunicações telefônicas tem que se exigir até outras situações, né? Então, de fato, a criação de reserva de jurisdição, em alguns casos, inclusive para compartilhamento, no meu sentido, é indispensável, né? Nesse sentido, né? Portanto, assim, eu não vejo esse problema. Claro, ele pode existir se criá-lo, né? Estimulá-lo, né? E é claro que também as peculiaridades dos regimes e dos ambientes no qual a LGBT tem que ser aplicada à proteção de dados pessoais, né? O judiciário tem algumas peculiaridades, evidentemente, né? Perdão, entrou uma ligação e ligação da Laura Mendes. Nós temos hoje um workshop no ICO, no Congresso do Direito Constitucional, no Internacional, na Polônia, mas vai ser online. Participa o Danilo, participa a Laura, participa os professores de Portugal, né? Hoje à tarde. Então, a gente está um pouco preocupado. Mas, de todo modo, para encaminhar, né? E também o princípio da separação informacional de poder, do devido processo informacional, serve a isso, né? Justamente serve a estabelecer limites, né? Porque o Estado Democrático de Direito nós temos que assumir uma coisa, né? E alguns não querem assumir, né? O Estado Democrático de Direito sempre vai ter que ter limites, né, às suas ações, né? O Estado Democrático de Direito não pode, por exemplo, usar mecanismos claramente inconstitucionais, inclusive claramente incompatíveis com os seus princípios, para combater crime, para, né, praticar intervenção na ordem econômica, para restringir direitos fundamentais, né, para combater o terrorismo, né. Evidentemente, vai ter que se criar instrumentos eficazes, mas eles vão ter que ter consistência constitucional, né. Vão ter que ser consistentes com o princípio do Estado de Direito, as suas exigências, segurança jurídica, igual proteção à confiança legítima, separação de poderes, né, e assim por diante. Né. Então, é claro que esse é o grande desafio do Estado de Direito. Como ser funcional, né, poder exercer as funções, inclusive de proteção de direitos fundamentais, terceiro, sem romper, né, com as suas próprias premissas. Né. É por isso que é mais fácil para o terrorista, é mais fácil para quem não está de Direito, porque ele simplesmente atropela. Ele se vale, inclusive, de instrumentos que são ilegítimos. Portanto, alguns dizem, bom, sempre vai ter uma certa fragilidade, né, se nós quisermos, evidentemente, pagar a conta mínima, né, de aderência a uma conquista civilizatória. Né. Claro, quem não dá bola para isso acha que isso é frescura, como se diz. Né. A LGPD, evidentemente, prevê isso, também prevê limites ao compartilhamento. Né. É claro que nós vimos, existe agora realmente projetos em andamento que estão, de fato, claramente, né, violando aquilo que seriam exigências da proteção de dados pessoais da autodeterminação informativa. Tens razão. Né? Ele não é o único, né? Não é de que se fala um direito fundamental autônomo, ele não se limita só à autodeterminação informacional, nem só à privacidade e intimidade. Né? Mas a autodeterminação informacional é, sem dúvida, né, o coração, né? É o núcleo duro da proteção de dados pessoais. Veja que na Alemanha nunca se incluiu um direito fundamental na proteção de dados pessoais na Constituição. Continua-se trabalhando com um conceito, evidentemente, alargado, desenvolvido, né, ao longo do tempo, da autodeterminação informacional como direito fundamental implicitamente positivado. Isso foi reconhecido em 83, como nós sabemos, né, e até hoje não foi incluído na Constituição. Mas eles têm uma cultura de proteção de dados, tem uma autoridade, no caso, encarregado, né, de uma autoridade que é aparelhada e atuante, né, existe separação informacional de poderes, existe devido processo informacional. Então, evidente, temos outras culturas onde esse direito não é reconhecido, provavelmente não vai ser, porque ele é considerado praticamente um sucedâneo, né, da autodeterminação informacional. O peso lá é esse, sem dúvida nenhuma. Né? Então, com isso também só poderia concordar. E aí o senhor colocou um aspecto que é importante. A Alemanha não possui, não elegeu
direito à proteção de dados como direito fundamental, mas há uma cultura de proteção de dados ali muito forte. E se a gente pode mencionar nesse aspecto a lei do censo de 1983, quando, por exemplo, na Alemanha, se estabeleceu a necessidade de realização de censo. Eu não me lembro agora o volume de perguntas, eu não sei se eram 140, 160 perguntas, eu não me recordo, mas onde o Estado estabelecia que a ausência de resposta a essas perguntas implicaria, inclusive, em multa ao cidadão. E aí se levou justamente a Corte Constitucional Alemã à discussão se aquele censo realizado daquela forma não haveria aí, primeiro, uma violação, né, um Estado super informado, né, um Estado detentor de informações que talvez estivesse coletando sem qualquer finalidade. E aí, lembrando muito que a LGPD colocou aqui a necessidade de eu ter finalidade para a coleta de dados. Eu digo sempre, nós vamos na farmácia hoje, todo mundo fornece o CPF porque todo mundo quer um desconto. Mas a gente fornece muito mais do que o nosso CPF quando a gente dá aqueles 14 números, aqueles 12 números, né? Então, assim, 11, 3, 6, 9, 11, aqueles 11 números. Então, assim, a cultura de um Estado, quando ela é arraigada, quando ela tem solidez na proteção do direito à proteção de dados, foi como o senhor colocou lá atrás. Alguns doutrinadores diziam não há nem mais necessidade de elencar, de inserir na Constituição a proteção de dados como um direito fundamental. O grande problema é que nesse país de meu Deus, a gente tem visto muita coisa que a gente acreditava que não era possível e hoje se tornou e vice-versa, né? Então, para mim, vejo com bons olhos a elencar o direito à proteção de dados como um direito fundamental, principalmente nessa seara em que a gente vive. Professor, eu já fui comunicado aqui pela coordenação que a gente está caminhando para o fim. Essa é uma temática que eu gostaria de ficar trocando experiências, a gente entrar e, se pudéssemos, a gente discutir sobre constitucionalismo digital e falar sobre outras temáticas. Eu acho que a proteção de dados ela tem várias facetas que ela precisa ser explorada, principalmente por nós, operadores do direito, que conhecemos a lei, conhecemos o direito, vivenciamos uma realidade, mas temos, às vezes, alguma dificuldade em juntar tudo isso, em compreender que a lei ela precisa ser adequada a uma realidade, que essa realidade, muitas vezes, ela supera a letra fria da lei. E aí eu queria deixar para o senhor, se o senhor puder, fazer as considerações finais do senhor, para que a gente possa, então, encerrar esse painel. Bom, obrigado mais uma vez, Luiz, pela participação, e também teria gosto de até ficar mais tempo, né? Não poderia muito, porque também tem um compromisso logo na sequência, mas realmente é um debate muito estimulante, são muitas as facetas, né, as dimensões desse tema, né, são realmente imensas, não te referiste a algumas, né, que eu acabei não tocando, a questão da automação da inteligência artificial, né, do direito à explicação, né, da revisão, né, de decisões automatizadas, que até inclusive está na nossa LGPD, um aspecto importante, artigo 20, mas é óbvio que tem compliance no poder público, compliance digital, um instrumento muito importante, né, para a proteção de dados pessoais, pela iniciativa privada também, né. Então, realmente, as facetas são imensas, né, poder participar de um evento dessa envergadura, para mim, é uma satisfação, um público muito qualificado, né, painel, né, com colegas qualificados. Então, realmente, só me resta agradecer, né, saudar a todos, desejar ainda um bom, eu não sei se é o último painel, acredito que tenha mais painéis hoje, né, desejar ainda uma boa sequência nesse evento, né, e espero ter contribuído minimamente com alguma coisa aqui, né, agregado alguma coisa, por mínima que seja. Então, mais uma vez, muito obrigado, né, pela participação. Obrigado, e eu passo a palavra à coordenação, ao doutor Pedro. Obrigado, colega Saboia. Obrigado às palavras aí muito ricas e atuais do professor Ingo Sarlet, com o tema Direito Fundamental à Proteção de Dados, suas funções, dimensões e limitações.
Agradeço a presença de todos os colegas que estiveram aí pela manhã. A gente teve mais 100 pessoas reunidas aí online, graças às ferramentas tecnológicas aí, embora a reboque venham essas preocupações com relação a dados. E com isso a gente encerra o terceiro dia do terceiro encontro de Direito Público de Mato Grosso, Direito Público e os novos cenários pós-pandemia, deixando registrado que o próximo encontro vai se dar na próxima segunda-feira, à noite. A gente retoma o horário padrão da noite, às 19 horas de Brasília, com direito tributário pós-pandêmico, com palestra a ser ministrada pela Melissa Guimarães Castelo, e na sequência Fred Didier Júnior vem nos trazer uma aula sobre consensualidade no direito público. Tá bom? Um grande abraço a todos, renovo agradecimentos especiais ao professor Ingo, ao colega Luiz Otávio Saboia, e é isso, pessoal. Até a próxima, um ótimo dia a todo mundo. Até mais.